havia uma mulher sofredora que velava aflita à cabeceira do filho doente. Quando a morte chegou para buscá-lo, sem que ela pudesse ensaiar qualquer defesa, a morte arrebatou aquele menino do seu pequeno casebre. Desesperada, aquela mãe saiu a gritar para rever o pequenino, mas já não o encontrou. Chorando, ela avançou estrada afora quando, em plena noite, ela encontrou uma mulher e pediu ajuda. Mas esta mulher, todavia, em troca da informação, pediu-lhe para que aquela mãe cantasse todas as canções de ninar com a qual ela havia embalado nos braços o seu filho. Embora entre lágrimas, a mulher repetiu todas as cantigas com que afagava o pequenino ao pé do berço. A mulher lhe ensinou então que a morte tinha se dirigido para certo espinheiro. A pobre mãe alcançou o espinheiro, mas para auxiliá-la, o espinheiro exigiu que aquela mãe o abraçasse. Sem vacilar, ela entrelaçou-se no espinheiro, aquecendo os espinhos que a noite endelejara. Quando o seu corpo já se mostrava coberto de chagas, o espinheiro explicou que a morte tinha seguido no rumo do grande lago. A peregrina chegou ao lago, mas o lago fazia coleção de pérolas. E para lhe prestar o serviço, o lago pediu àquela mãe os seus belos olhos. A infortunada viajante atendeu o seu pedido. O lago então a transportou para o outro lado da terra. Era um grande deserto, guardado por uma mulher monstruosa que, para ensinar-lhe o lugar exato onde a morte a portaria naquela noite, lhe reclamou seus lindos cabelos. Sem qualquer hesitação, a mulher se deixou tosar. E logo depois, quase irreconhecível, sem cabelos, foi colocada em posição de perceber a chegada do pequeno que ela tanto procurava. Esperou, e em dado instante ouviu a morte que regressava com os meninos que naquela noite ela havia recolhido. Atenta, escutava vozes diversas, quando dentre todas distinguiu o choro do seu próprio filho. E apesar de não mais enxergar, avançou para ele gritando jubilosa: meu filhinho, meu filhinho. E agarrou nos seus braços. A própria morte, surpresa, perguntou-lhe então: como fizeste para chegar aqui antes de mim? E aquela mulher, chorando e rindo, apenas disse: eu sou mãe. Eu sou mãe. Simples assim. O mistério da maternidade, amor de mãe, que Maria, como mãe das mães, também viveu. Ela que recolheu o filho Jesus, já sem vida, ao ser tirado da cruz, e o depositou no seu colo como essa mulher: filhinho, filhinho. Afagar o rosto, o corpo do filho morto, aquele mesmo Jesus, que tantas vezes criança, menino, ela havia afagado em seus braços, em seu colo. Para o mundo, para todos, o Salvador, o Rei dos Reis. Para Maria, o seu filhinho, o seu filho,
o fruto do seu ventre. Por isso só Maria é capaz de compreender essa dor, só Maria é capaz de compreender este vazio, que jamais será curado, substituído, restaurado. E o máximo que se consegue fazer é aprender a conviver com essa ausência. Aprender a conviver com esse pedaço de si que parece que de repente se vai, invertendo a lógica da vida. Padre Zezinho, aliás, Nelsinho Correia, tem uma música muito bonita, inspirada justamente nessa realidade dos pais que perdem filhos. O nome da música, A Dor Sem Nome. Filho, quando perde o pai ou mãe, fica órfão. Pai e mãe, quando perde um filho, que nome tem essa dor? É a dor sem nome. Só sei que é uma dor enorme, que dilacera o coração, que rasgou o meu coração. Nossa Senhora entende essa dor, pois recebeu da cruz Jesus em vida. O filho que brotou do seu sim, morto pelo não dos homens, uma dor sem nome. E aí no refrão desta música, Nelsinho nos diz: entrega para a mãe tua dor de mãe. Entrega para a mãe tua dor de pai. Entrega para Deus o teu coração que grita: por que levou um pedaço de mim? Por que feriu o meu coração? Entrega para a mãe tua dor de mãe. Entrega para a mãe tua dor de pai. Entrega para Deus o teu coração. Essa dor precisa ser vivida na fé. Li agora de manhã um testemunho, uma partilha de vida de uma mãe que também viveu essa experiência e por fim isso se transformou até em um livro. O nome da mulher é Marie e ela perdeu o filho aos 24 anos de idade, o seu filho Andrian, que se suicidou. Andrian que trazia ele era especial, ele trazia uma espécie de não é considerado uma doença, mas ele tinha, ele era diferente, chama alto potencial intelectual, HIP. E por isso André, durante toda a vida, sempre teve muita dificuldade de socialização, porque era uma pessoa para além dos outros, a sua inteligência, o seu QI, as suas capacidades. Então, era muito difícil para ele se relacionar. Por quê? Porque, vamos dizer assim, os seus amigos não eram capazes de entendê-lo, de estar à altura dele, e muitas vezes ele ia se fechando, ele ia se isolando, se excluindo. As pessoas que têm essa síndrome trazem assim as emoções muito à flor da pele, elas são capazes de viver intensamente as realidades dos outros, tanto positivas quanto negativas, os dramas do mundo. Esta mãe, os pais católicos, e sempre tentaram, ajudar o filho, tratamentos, psiquiatra, acompanhamento psicológico, mas nada disso foi capaz de ajudar o Andrian, que aos 24 anos de idade tirou a própria vida. Marie sofreu muito para superar esta dor. E ela partilha em um belíssimo testemunho, que nós nem temos tempo de trazer tudo isso, mas ela diz: tive uma ligação muito forte com Deus. Quando eu era jovem, senti a dor de perder a minha irmã, mas fui consolada pelo poder da paz, do amor, da alegria de Cristo. Quando meu marido me disse que André tinha morrido,
imediatamente eu fui levada para o céu, junto com o meu filho. Mas depois eu tive que voltar. Foi terrível. Senti-me cortada em duas, entre o céu e a terra, durante pelo menos 1 ano. Mas felizmente, fui acompanhada por um psicólogo cristão, que procurei com confiança e encontrei. Hoje Cristo me guia. A sua palavra fala ao meu coração, e graças ao grupo da paróquia, sou inundada de louvor, sou inundada de luz. Mari, testemunha que encontrou na Virgem Maria, dolorosa aos pés da cruz, também esta força para continuar, para seguir em frente. Muito devota de Santa Teresinha, ela traz no seu coração essa convicção que, assim como Santa Teresinha prometeu chuvas de rosas quando estivesse junto de Jesus no céu, ela acredita que também o seu filho Adrian, junto de Jesus, é capaz de mandar rosas do céu, não só para o coração da sua mãe, mas para o coração também de tantas mães que carregam esta dor.